Pessoal, vocês, se quiserem, podem mandar a, a nossa live aí para os seus amigos aí que vocês sabem que são bandistas, que são espíritas, espiritualistas, para acompanhar o nosso trabalho aí. A gente está começando agora, vamos ficar até umas 9h20 da noite, talvez um tempo a mais, talvez uma hora só. A Laliane, seja bem-vinda. A Laliane é médium do Jardim, dele. Bacana. A Laliane está sempre aí com a gente, muito boa médium. A Alda está ligada a nós também, não é diretamente médium, mas sempre à distância, aí pertinho de você, em Dayatuba. Então, legal. Tenho certeza que daqui a pouco alguns colaboradores do nosso grupo vai estar online com a gente aqui também. Sim, seus rapazes, Tudo bem, né? Assim, já casaram, já foram cada um para um canto, o outro está na casa da noiva agora. sim. Teve É, um que virou bombeiro, Diller? então, ele fez lá o curso de bombeiro, né? Andou exercendo alguma atividade na área, mas hoje ele está em um outro ramo. Ele, na verdade, ele quer ser policial militar, né? Sim, Quer ser do Tático, da Rocan, ele quer ter uma outra ideia lá, eu apoio. Ele está sim. numa idade ainda para poder tentar mais um pouco. Ele, por conta de algumas ocorrências pessoais, ele acabou não estando com a gente ali, né, como trabalhador mais na casa, mas sempre que pode ele passa lá para poder tomar um passe. Fino. Então, tá todo mundo aí do grupo seguindo seus caminhos também? Eles continuam trabalhando como médiums ou todo mundo foi para outras questões? É, tem o caçula, que eu estou tentando ainda dar o tempo dele, né? E a gente não posso forçar nem o filho de fé e nem o consanguíneo a fazer parte da corrente. Exato. Mas já busca uma interação com o sagrado, com o divino, é bastante questionador. Ele vai ter o tempo dele. Tem o mais velho que ele teve a experiência dele dentro da escola da Umbanda, agora eu acredito que ele está tentando se encontrar no eu com, né, no ele com ele mesmo, assim, fora de qualquer outra perspectiva de religião. E tem o Aron, que é quem sempre esteve nos grupos conosco lá, que é quem procura não só seguir os passos, mas provavelmente é para quem eu vou deixar a casa no futuro. Olha, Está sendo preparado para isso, está sendo bastante cobrado também. faz parte. Ô, Dile, então já tem aí uns 5 minutinhos que a live está rolando. Fale um pouquinho Sim. sobre você. Quem é você? Qual que é a sua caminhada aí na Umbanda? E mais do que na Umbanda, na espiritualidade em si, se você já teve em outra vertente, em outro segmento. O pessoal daqui do Jardim sempre escuta, é Dile, Dile, Dile. Eu sempre falo muito de você, do pessoal que a gente tem contato lá de Salvador também. Só que assim, ninguém Sim. te conhece ainda. Não, perfeito. Vou tentar dar uma reduzida aqui, né? Dar uma resumida. Ah, mais ou menos com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu entrei na escola kardecista, né? Por conta de um advento de vida pessoal, eu acabei entrando na escola kardecista. Me conheci médium e a potencialidade da mediunidade dentro do seio kardecista, fui muito bem recebido lá dentro. De vivência Bom, dentro do kardecismo, eu tenho 15 anos, né? Trafegando em todas as esferas, tanto do médium de colaboração, quanto daquele que trabalha ativamente pelo desempenho da causa, né? Pelo próprio desenvolvimento da causa como um todo. Aqui em Ribeirão Preto eu tive, inclusive, a oportunidade de ser palestrante pela USE, a União das Sociedades Espíritas, fazendo ainda com que eu conseguisse trafegar em outras casas, levando todos os temas que abordam dentro do kardecismo, ou aqueles temas que o kardecismo abrange, onde nos era permitido fazer uma interação, fazer um bate-papo ali. Na Umbanda, Vitor, até talvez um pouco mais engraçado, né? Eu lembro porque eu era muito novo, eu era muito criança, e minha mãe me levava no terreiro, às vezes para poder tomar um passe. Ela mesma ali tinha uma certa aptidão, era para ser uma médium, né? Trabalhando dentro da casa de Umbanda, mas quis o destino da vida dela que isso não foi possível. Mas eu lembro que desde muito cedo eu ia na Umbanda pelo menos para poder tomar um passe. E vim depois conhecer Umbanda, depois de velho, vamos dizer assim, inclusive depois dessa minha experiência kardecista. Através de hum, ritos que eram pequenos, através de uma curiosidade muito grande, né, aquele conflito que nós temos interiormente.
de transpor aquilo que é as nossas dúvidas, até que um dia eu fui muito bem acolhido dentro de uma escola de umbanda esotérica. Fiquei ali aproximadamente 8 anos. Nesses 8 anos eu tive a oportunidade de aprender muito com o mestre Alexandre, né, que era o meu pai de santo até então, Sim, do qual sim. eu devo assim, um profundo respeito por ele. E dentro dessa própria casa, o nosso amigo espiritual, né, o guia mesmo, sugeriu que eu pudesse partir para uma linha de estudo, até então despretensiosamente, e depois ele chega à ordenação do alto lá, para que a gente fosse buscar um espaço e montar o nosso trabalho. Somando toda Legal. essa atividade, eu acredito que deve estar quase batendo uns 30 anos já, viu, ô Victor? Bastante. De vida espiritualista como um todo, né? Trafegando pelo kardecismo, pelas escolas de Umbanda e por tudo aquilo que é a escola de síntese, né? Sim, A própria síntese que nos cerca e o pensamento universalista que agora a Umbanda vem trazendo para a gente também. sim, sim. Aí hoje você é dirigente do SEF em Hoje eu sou Ribeirão? dirigente, isso, o grupo em Ribeirão Preto, né? ECF, Esperança, Caridade e Fé. Esse grupo que começou de uma forma despretensiosa, mas hoje nós bebemos da cultura da Umbanda, mas também nós congregamos, né, e fazemos muito jus, ou seja, muito bem-vindo, muitas das outras doutrinas espiritualistas, energéticas, magnéticas, né? Mas nós defendemos muito uma linha do livro pensador. Por esse Uhum. motivo, até agora, então, nós não somos vinculados ou filiados a nenhuma ordenação. Sim, sim. Os colaboradores, os voluntários que vêm também têm uma livre capacidade do pensar. Tem só uma rotina simples de trabalho, né, que é sempre a caridade voltada ao próximo. Mas eu costumo dizer que o ECF é um saguão de um aeroporto. Cada um posa com o teu avião ou vem de destinos diferentes. Nós vamos se cruzar num determinado caminho. Alguns irmãos vão ficar porque conseguiu assentar e outros vão pegar voos mais longos depois e vão dar seguimento ali dentro das suas doutrinas. Perfeito. Odile, então, em termos práticos, como é que é o funcionamento das atividades do SEF? Do grupo ECF, quando nós começamos, né, como eu te disse, era despretensioso. Eu mesmo, se você me perguntasse há aproximadamente 10 anos atrás se a ideia era abrir uma casa, tenho que te confessar que não. Porém, nós montamos um grupo de estudo, tinha muita gente ainda com dúvida da própria Umbanda, nós tínhamos assim colegas que frequentavam e trabalhavam em outras gírias, em outras correntes, em outras vertentes de Umbanda, que por si só ainda tinham dúvidas. Uhum. Mas a grande maioria dessas dúvidas a gente foi tirar dentro do kardecismo, ou seja, na minha opinião, na opinião do dealer, e é uma opinião que eu procuro defender dentro da minha escola de Umbanda, ou dentro dessa Umbanda de universalismo, o apoio do desenvolvimento da pessoa, do médium, seja em qual vertente ele for trafegar, ele precisa buscar a cultura de Kardec, porque é ali Sim, que tem uma base dos estudos do fenômenos, é ali também que tem um fundamento do sentido da ciência propriamente dito, que depois nós vamos encontrar em qualquer escola de magia. Ou sim, seja, tem ali um sentimento mediúnico, tem um amparo mediúnico dentro de Kardec, e depois você esbarra na Umbanda com um campo aberto ali, não só à pesquisa, como ao autoconhecimento, né? Trafegando por quantas Umbandas for. Ou seja, a Umbanda é uma só, mas dentro de cada uma casa, né, tem uma Umbanda em si. sim. O filho de fé é livre, ele é liberto para ir dentro de cada uma dessas casas. E quando ele vai e vê tudo e depois vem nos ouvir, a gente sempre sabe que ele vai sair depois ali, quando for o caso, com uma bagagem maior. Ainda que com mais dúvidas, né? A gente não tem certeza de nada, nós não podemos nos definir, a gente não pode se definir como alguém que tem a certeza ou a palavra final da Umbanda. Isso daí seria a Sim, gente seria sim. até um pouco leviano. O grupo anteriormente trabalhava segundas, sextas e sábados. Segunda-feira a gente tinha um grupo de estudo de desenvolvimento mediúnico. Às sextas nós tínhamos o nosso encontro de Umbanda. E no sábado, reiki, magnetismo de cura, fundamento apométrico, proposta de terapia de regressão, a proposta da hipnose para alguns pacientes que nos chegavam. Nós mudamos, né, de imóvel, fomos hoje para um espaço que é muito mais amplo, que bem nos acolheu também, dentro do Maria Verde. E os nossos encontros hoje são sempre aos sábados. Então, das 2h30 até aproximadamente 8h30, 9 horas da noite, talvez até um pouquinho antes,
a gente faz as duas atividades distintas, né? A gente está fazendo a Umbanda num sábado e estamos fazendo o trabalho de cura e orientação no outro sábado qualquer. Assim, alternadamente, vamos dizer. Num sábado a Umbanda, no outro sábado a gente tem o trabalho de cura e magnetismo. Interessante, Dile. Pelo que você falou aí, tanto o SEF aí de vocês em Ribeirão, quanto aqui o Jardim de Oxalá. O Jardim de Oxalá não fica na cidade de onde eu sou, em Paraupeba, é na cidade vizinha, em Caetanópolis, mas a gente também tá com atividades com constelação, com regressão, com hipnose. A gente treina muito no próprio desenvolvimento mediúnico, a meditação. Todos os meus médicos são iniciados em Reiki, vários são mestres de Reiki, alguns formados por mim, outros não. Então, você vê que nós aqui em Minas, interior, vocês aí no interior de São Paulo, mas de certa forma, olhando e pensando na mesma direção. Você observa, com a sua experiência aí de quase 30 anos, tanto no kardecismo quanto na Umbanda Esotérica, que poderia ser até uma tendência da religião, ou talvez mais do que da religião de Umbanda em si, um próprio movimento de cima para baixo da espiritualidade, para que assim seja? Eu acho que sim, Vitor. Inclusive, há alguns dias, né? Eu vou falar assim, eu andei pensando, mas não, talvez é o alto que já vem fazendo um download de informações ali na nossa mente. Antes de 1908, ou seja, antes do Caboclo das Sete Cruzilhadas, instituiu o rito de Umbanda através do médium, né, do Zélio, da pessoa do Zélio, já existiam outras práticas espiritualistas de matriz africana aqui no Brasil. Bom, Sim. Eram difundidas de várias formas, não tinha ali um certo rigor ao preparo da lei, ou seja, debaixo da égide da lei de Deus, e precisou do caboclo vir e ordenar. Ou seja, olha, vamos colocar um ponto final até então no que vocês estavam fazendo, e a partir de agora vamos passar adiante com uma outra roupagem, pelo menos com uma outra ritualística um tanto mais organizacional. Organiza a pessoa do médium e, por si só, caracteriza as entidades que, porventura, iriam se manifestar debaixo daquele novo movimento. Bom, que é a escola de Umbanda tradicional. Ainda assim, não derruba e nem desvincula as outras vertentes que também são hoje confundidas com Umbanda. O próprio Umbandomblé, os braços mais sutis do próprio Candomblé. Ou seja, esses ritos ainda têm o seu continuismo. Por outro lado, não dizendo também, né, a gente não pode dizer que a escola de Umbanda esotérica é a definitiva e a fundamental transitória. É uma escola de iniciação, mas de uma outra iniciação. Né? Aquele que já foi inicialmente iniciado nos dizeres da Umbanda passa por uma nova transição dentro da escola de Umbanda esotérica. E assim por diante, em quantas outras Umbandas ele vai conhecer lá adiante. Particularmente, eu acho que o Alto tem um interesse muito grande em escorrer na cabeça de alguns orientadores. Uma Umbanda mais pensante, uma Umbanda de uma reflexão maior, uma Umbanda que cobra o respeito à natureza, uma Umbanda que cobra o respeito ao semelhante, uma Umbanda justamente para que nós não sejamos incutidos a ferir as leis de um modo geral, né, as leis kármicas de um modo geral. Mas, Vitor, assim, até falando com um pouco de tristeza, eu acho que ainda existe uma certa reticência aqui na Terra. Tem muito orientador, tem muito colega de Umbanda que até gostaria de viver dessa cultura. Mas ele, por si só, baseado naquilo que ele aprendeu, ele acredita que talvez ele precise esquecer tudo. Não, muito pelo contrário. Ele vai rever o conhecimento dele e vai pegar o conhecimento dele e levar para um outro nível. Com profundo respeito aos filhos de fé, aqueles que eventualmente não seguirem, vai abrir porta para que outros virão. Pode ser até um pensamento radical da minha parte, mas eu acho que o Alto, como eu digo, né, nas casas kardecistas, por exemplo, que hoje, anteriormente, a Umbanda era muito mal vista. Hoje já é muito comum você ver vibração de caboclo e preto velho dentro da Umbanda, dentro do kardecismo. Sim. E eu tenho comigo que não existe reunião de desobsessão dentro de uma casa de Umbanda, dentro de uma casa kardecista, se não tiverem guardiões do lado de fora tomando conta. Perfeito. Muitas vezes os guardiões são confundidos com as entidades trevosas que estão lá se manifestando. Mas não. Mas, assim, já é um pensamento meu de muito tempo, eu acho que eu já até compartilhei contigo nesse sentido. Já. A mesma Umbanda que começou dentro de um centro kardecista, lá com a pessoa do Zélio,
se quisesse tomar de assalto os outros centros kardecistas hoje em dia, já teria feito. Mas a Umbanda ela é tão respeitosa e está tentando trazer esse respeito ainda para os outros filhos de fé, que toma por paciência e bastante tolerância que todos os outros irmãos da Umbanda, cada um ao seu tempo, possam dar olhos e oportunidade para essa Umbanda um tanto mais pensante. Por quê? O nível de mediunidade mesmo já mudou. Aquela Sim, mediunidade de manifestação grosseira não existe mais, né? Já não reencarnam mais médiums desse jeito. Hoje, no nosso grupo, por exemplo, bate na nossa porta lá procurando auxílio, indivíduos formados em psicologia, que estão traçando o campo da psiquiatria, indivíduos sim. que já vêm com uma temática de mesas quânticas, reikianos, ou seja, já traz de uma outra cultura. E por um exercício de força maior, vibraram dentro da escola de Umbanda. Não tem como eu pegar essa cabeça que já está ampla, esse indivíduo que já está amplo, e tentar circunscrever ele a uma Umbanda só de atabaque, fumo e marafo. Não, eu Sim, preciso permitir com que ele vai exercitar uma Umbanda de pensamento lá dentro. Campo para isso tem, infelizmente não tem tantas casas assim. Mas eu sim, acredito que quando eu retornar para a Terra, provavelmente já vão ter mais casas para poder nos absorver nesse sentido. sim. Interessante você falar isso aí, Diller, que aqui no Jardim de Oxalá, aqui conosco, a gente tem na corrente mediúnica, tem gente que já veio com formação em apometria, tem gente que já veio mestre de Reiki, ou nível 3 de Reiki, que é o pré-mestrado, vamos dizer assim. Tem gente que é psicólogo, tem psicanalista, tem constelador familiar. Então, a grande maioria dos médios, a massiva maioria dos médios que a gente tem é ex diferentes, mas que convergem entre si em algum ponto e querer dar uma doutrina de que tem que ser só assim. A gente ainda tem, é claro, alguns médiums que vêm de uma umbanda mais raiz ou que vêm virgens do conhecimento. Então a gente vai inserindo ali, a gente tem um grupo de estudos internos, a gente emenda. O nosso dia de atendimento é aos sábados, então a gente agora vai começar a emendar o desenvolvimento mediúnico, e depois do desenvolvimento mediúnico, a gente já tem um estudo com as entidades incorporadas e vamos emendar já com o atendimento que é mais voltado para a cura e desobsessão. Então, assim, a gente, por exemplo, não usamos marafo no Jardim de Oxalá. Sim, As entidades ainda usam fumo, mas a pedido do Preto Velho, o Pai João de Angola, o guia-chefe da casa, a gente já não usa marafo, mas ainda temos as guias escolares no pescoço, temos nossas firmezas. Uma vez por ano, sempre aos dezembros, a gente faz a festa cigana com entrega no ponto da natureza, normalmente numa fazenda de uma médium nossa aqui na Porteira. Então, a gente tem a parte ritual, mas temos vários outros estudos que a gente está sempre inserindo ali, por exemplo, rodas de constelação para cuidar dos médiums, inclusive. E tem perfeito. muito Perfeito. médium doente. E o médium doente, não apenas o médium sem uma cultura na mediunidade, uma educação mediúnica, mas ele também produz um resultado negativo por sua própria condição. Então, a gente está tendo esse olhar a partir dos próprios guias da casa, os caboclos, a linha dos seus sete estrelas, que é muito ligada a essa parte aí de terapias, a vertente orientalista, de cuidar Perfeito. de quem cuida, para formar formadores, talvez. Em relação a isso, nós estamos vendo também, já que eu toquei nesse ponto, uma entrada muito Sim. grande de médiums e às vezes até um consulente lá no dia da gira que tem uma visão um pouco mais oriental, que está mais ligada a yoga, outros vêm e fizeram cursos de algo da medicina chinesa. Isso acontece aí com vocês também? Acontece. Inclusive, nós temos uma colega no nosso grupo, por conta da pandemia, né? Nós estamos assim sem contato durante muito tempo. Mas assim, a linha do Oriente sempre vibrou, né? Ou seja, independente da forma do rito, independente do propósito da nossa reunião, se eram as segundas, as sextas ou aos sábados, ou essa reunião que nós fazemos só ao sábado, hoje, nós sempre percebemos uma energia muito forte dos colegas da linha do Oriente. Ponto. A partir do momento que chegou uma colega
que ela já traz um conhecimento teórico, e por que também não dizer técnico, das técnicas orientais de cura, de intercessão ali no indivíduo como um todo, né? Trabalhando no holismo, essas entidades se tornam mais próximas. Ou seja, elas descem um ou dois níveis para tentar ficar um tanto mais próximo desse médium, para fazer um acoplamento, para que então nós possamos dizer assim que a linha do Oriente também é extremamente atuante. Por outro lado, como orientador, vamos dizer assim, o que eu observo é que quando uma linha vibra, por exemplo, nós temos, né, o nosso orientador, o Senhor Tranca-Rua das Almas, que está debaixo da linha de cura dos pretos velhos, a linha das almas, enfim, isso daí, nossos colegas de Umbanda aqui já vão saber do que eu estou dizendo. Mas quando surge uma outra linha, que eu sinto que essa outra linha está vibrando, antes que essa linha surja na pessoa do médium para poder fazer o atendimento, primeiro essa linha trabalha no médium para curá-lo, para corrigi-lo, para instruí-lo. Não é assim, pô, eu estou sentindo um monge e vou ver se eu dou passividade nele. Não, justamente ele está aqui para fazer um trabalho específico contigo, baseado na tua permissão também. Quando vocês dois estiverem consoantes, né, trafegando no mesmo mar, provavelmente aí sim ele te pede uma permissão e trabalha com uma energia um pouco mais manifestativa. Necessariamente não precisa nem da incorporação. Mas sim, nós temos assim colegas, alguns que ou já trazem essa bagagem, ou se descobrem depois com a aptidão para poder buscar outros conhecimentos. E, infelizmente, a gente ainda não consegue ministrar esses cursos dentro da nossa casa. Vamos ver se a partir do próximo ano a gente consegue. Mas, assim, eu sou super apoiador e estimulante que possam buscar, até para que eles possam ter, pelas próprias conclusões, se serão ferramentas úteis no seu dia a dia de trabalho mediúnico. Porque senão, eu costumo dizer uma coisa aqui, Vitor, às vezes o indivíduo bate aqui na casa, não sei se no jardim é da mesma forma, traz um currículo muito grande debaixo do braço, com 100 números de certificados de formação. Mas a hora que você vai colocar aquilo em modo prático, que ele precisa discorrer a caridade, o atendimento propriamente dito, em volta de um doente, você percebe que tem uma certa dificuldade. Então, toda aquela bagagem teórica e toda aquela técnica se torna pouco usual quando precisa você ter só o feeling, o sentimento e o carinho da Umbanda, ou do que a Umbanda proporciona, para poder gerar um bem-estar naquele indivíduo que você vai fazer um atendimento. Nesse ponto em específico, eu mesmo vibro e oriento para que o colega de casa, nessa hora, não só da minha casa, mas de outras que eu converso, que ele possa analisar dentro dele também se aquilo que ele está trazendo de bagagem para ser usado dentro da Umbanda, de fato vai ser usado dentro da Umbanda. Caso isso não seja possível, que ele dê oportunidade para que a escola de Umbanda leve para ele um outro conhecimento, que vai ser complementar com aquilo que ele já tem. Então, ele pode ser um mesista quântico, lá fora, não tem problema nenhum. Sim. E ainda assim ser um tremendo médium de Umbanda, dando passividade ali nas entidades que cercam. Porque às vezes ele tem um compromisso espiritual na Umbanda que não é necessariamente trabalhar com mesa quântica. Entendeu? Mas uma coisa não inviabiliza a outra, não toma o lugar da outra. Elas se complementam. Odile, e como é que você vê essa questão aí desses trabalhos mais holísticos, mais quânticos? Esse pessoal aí, como você disse, que já chega com currículo debaixo do braço, tem N cursos, N formações. No sábado, que você disse aí que é uma irradiação mais de cura, eles têm espaço para trabalhar no centro ou isso é exercido apenas fora do centro? Como eu estava dizendo, né? Por exemplo, se nós tivermos um mesista, por exemplo, né? Alguém que tem as rodas quânticas lá, que tem um curso, infelizmente, na minha opinião, na opinião do Diller, nem tudo que é dito que é quântico propriamente dito. Então, precisa ter um certo cuidado nesse sentido. Sim. Eu acho que existe muito curso e alguns cursos precisam ser revistos, sem contar ainda que, mesmo que seja um sentido de autoajuda, você precisa encontrar uma receptividade naquele do qual você vai prover a ajuda. Esse é um ponto.
Sim, Como eu estou te dizendo, assim, ó, dentro da minha opinião, quando chega um colega, né, alguém que vai buscar a escola de Umbanda por um motivo qualquer, e já traz esse currículo, esse conhecimento que ele traz como quântico, é colocado à prova justamente no trabalho de cura. Se não em virtude do irmão que está deitado na maca precisando de um atendimento, muito provavelmente será da cura do próprio médium. Porque não tem como, não tem como, isso não sou só eu quem fala, eu acho que outros colegas que vão estar me ouvindo agora podem concordar comigo, se não concordar não tem problema, pode deixar o questionário aí que depois a gente conversa. É impossível que eu vá curar alguém, apesar de todo o meu conhecimento, se eu mesmo não conseguir pegar o meu conhecimento e me curar. perfeito. Então, por isso que, assim, eu já tive essa experiência de ter colegas que eu botava uma fé profunda, não só pela juventude, né, por ter aquele gás todo para poder queimar ainda, mas infelizmente se perderam a partir do momento que conheceram o mundo quântico e se perderam no caminho. Né? A hora que você começava a fazer perguntas ou entrava num debate para poder não emparedar a pessoa ali, colocá-la num canto e olha, vamos ver se de fato você sabe. Não estou dizendo esse tipo de coisa. Mas vamos pegar toda essa técnica que você tem, vamos tentar colocar dentro de uma escola de cura. Aí acabava não encontrando as peças que se encaixavam. Não é Sim. desmerecendo essa pessoa que trouxe o currículo, mas aquele currículo, para aquilo que ela queria aplicar, infelizmente não estava fazendo jus. Aí você ainda apresentava a porta, né, da Umbanda, e o indivíduo muitas vezes falava assim, não, eu já estou acima da Umbanda, porque eu sou um mesista, entendeu? Então, gera um conflito, você vê que é um conflito mais pessoal do que simplesmente de É colocar mais de conhecimento ego. em prática, mais de ego. E aí o Vitor, fatalmente não permanece conosco. Eu costumo Sim, dizer que a nossa Umbanda aqui, né, até a orientação do nosso guia, é uma Umbanda de porta aberta e uma Umbanda de luz acesa. Por que é uma Umbanda de porta aberta? Porque recebe todo mundo, amigos e inimigos, conhecidos e desconhecidos. E é uma Umbanda de luz acesa porque não tem mais o oculto na nossa Umbanda. Tudo precisa ser revelado. Porém, ainda aquilo que pode ser revelado, só quem tem consciência da verdade da revelação. Porque sim. senão, vamos dar curso de magia para todo mundo. A Não, gente, olha, eu te ensinei magia, o que você vai fazer com ela agora é problema seu. Mas não, lá na frente, não, lá não. diante do meu guardião, eu vou prestar conta disso que eu passei adiante a nível de conhecimento. E não prestei atenção que esse conhecimento foi usado por uma outra vertente. Sim, Entendeu? perfeito. Então, assim, na minha Inclusive, opinião, eu acho que nem tudo é quântico, mas aquilo que é quântico pode muito bem ser aproveitado dentro da Umbanda. sim. Inclusive, isso faz jus, vou abrir um parênteses aqui, ao que as próprias entidades da casa aqui nos orientam aqui no jardim, que nem sempre a informação por completa vai poder chegar para todos, até mesmo por conta do nível de assimilação e do momento kármico evolutivo, que não tem como a gente mensurar, mas os guias têm, e a pessoa pode perverter aqueles ensinamentos, ou de voluntária má fé, ou involuntariamente, mas a gente é Perfeito. corresponsável karmicamente por aquilo. Então, a maioria das minhas entidades não concorda, por exemplo, com o curso de magia aberta. Esse não é um conhecimento para todo mundo. Aqui também nós não concordamos, né? Por exemplo, como eu te disse, não tem especificamente um curso de Umbanda. Sim, aqui Quem, também quem não. chegar e falar assim, Diller, me explica sobre Umbanda, cara, eu vou ficar o dia inteiro falando que é um assunto que eu gosto muito. Porém, sempre tomando um cuidado de falar, olha, isso é isso, e as ocorrências disso que eu acabei de te falar são essas. E não só falando assim, olha, eu vou te formar mago. Até poderia ensinar. Mas assim, eu já tenho um cuidado imenso de fazer isso para o meu próprio filho de fé e consanguíneo. Então eu não posso abrir os braços e falar, pô, vou gerar um curso de magia aqui dentro, de magia do fogo, de magia sagrada, de ponto riscado, de encantamentos, de chamamentos, de devoção, de contratos, de ordenações ao universo, sendo que
eu ainda não consegui perceber na pessoa, não que eu não tenha um nível de confiança, mas assim, que ela vai usar isso no sentido de uma boa índole. Porque muitas vezes, inclusive hoje, comentando com uma colega nossa do grupo, é assim, alguém pode falar assim para mim, Vitor, pô, você não pode fazer uma corrente vibratória, acender uma vela, para que o meu esposo, ou um companheiro, ou um colega possa arrumar um trabalho? Posso, sem problema nenhum. Anteriormente, quando eu era mais novo, mais impetuoso, inclusive, eu corria na tronqueira e acendia uma vela. Mas eu não sei se o desemprego daquele indivíduo faz parte das provas e expiações dele. Exato. Então, eu vibro positivamente. As minhas orações, os meus pedidos, né, são sempre no sentido positivo para que aquele indivíduo possa dar um passo significativo rumo ao progresso espiritual. Não só dentro do sentido do emprego, mas das relações como um todo. Mas talvez aquele momento que ele está passando faz parte de um processo que vai torná-lo maior depois. E eu não posso interferir nesse meio. Eu posso, no máximo, ser complacente e posso, através de palavras e através de um sentido de orientação, solicitar que o indivíduo passe com bastante resignação por essa hora. Mas jamais correr para poder fazer uma magia, para poder, às vezes, tirar de alguém para poder dar para ele. Sim. Então, particularmente, eu tenho um receio muito grande por esses cursos, porque é indistinto, né? Todo mundo que for lá bater na porta do mago, ele vai ensinar. Sem que o mago depois se torne responsável por aquilo que o aluno dele vai fazer afora. Odília, e por falar nisso aí, em responsabilidade, vamos trazer isso não apenas para o sentido da magia, mas para o próprio mediunismo em si. Como é que vocês olham aí a questão da responsabilidade do médium quanto àquilo que é falado no momento da consulta mediúnica? Cara, excelente pergunta, porque eu me questiono muito nesse sentido, né? Nós aprendemos com os nossos filhos de fé. Cada um daqueles que bate na nossa casa para poder buscar um ensinamento, um conhecimento, um aprendizado, eu aprendo muito com ele também, porque nem sempre a pessoa vai trazer perguntas que já foram feitas. As ansiedades, as necessidades de alguém que chega agora, recentemente, é completamente diferente de quem já bateu na minha casa 10 anos atrás, vamos dizer. Isso. Bom, a responsabilidade, eu vou falar por mim. Já de um tempo, Vitor, eu venho dizendo que talvez eu seja a prova viva. Eu, Diller, sou a prova viva de que Deus, se quiser, pega até uma pedra, pega até um tronco de árvore jogado. Ou seja, quando Deus quer operar através das suas formas, ele pega a ferramenta que está disponível. Nesse sentido, não me desobriga de levar em consideração o papel do qual eu estou sendo chamado a exercer dentro do meu mediunismo. Particularmente, eu sou amplamente responsável por cada uma das orientações e o atendimento que é feito dentro da minha casa. Então, assim, da colaboradora que serve a senha ao filho de fé que já trabalha dando consulta, eu tenho depois o costume de fazer a discussão dos casos em si. E acompanhar os pacientes. Procuro acompanhar, ainda que de uma forma bastante distinta, com uma certa reserva, o desenvolvimento do paciente como um todo dentro da nossa casa. O paciente que eu digo também é o consulente, aquele que só vai na gira de Umbanda para poder tomar um passe. Bom, hoje, até pelo nível de consciência ou de semiconsciência que os médiums já carregam, ele é, no mínimo, para dizer assim, pouco, 50% responsável por aquilo que é a comunicação mediúnica. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Pelo fato dele ser responsável nesse sentido, ele precisa, enquanto médium não atuante, ou seja, fora da casa espírita, ou seja, no teu dia a dia, responsável pelo conhecimento. Então, assim, beber de boas fontes, procurar o máximo possível ter boa conduta, sendo que muitas vezes é difícil, a gente também está em provas e expiações, então eu costumo dizer assim, eu falho com meus filhos quando muitas vezes eu não consigo instruir, falho com a companheira quando às vezes eu não consigo lidar com a vibração no mesmo momento ali, falho com um colega de Umbanda quando eu não consigo dar a resposta que ele precisa naquela hora, mas eu tento imediatamente me corrigir depois. Por quê?
eu sou o responsável ou corresponsável por cada uma dessas vidas que estão aqui perto de mim. Ou as que estão vibrando do lado do dealer, ou as que vão estar lá na casa espírita, aos sábados, buscando um auxílio que é fundamentalmente espelho daquilo que eu penso. Então, se eu sou responsável por todos os filhos de fé, sou também responsável por aqueles filhos de fé que estão seguindo as ordenações daquilo que a gente está fazendo. Perfeito. Então, Vitor, eu acho que assim, a responsabilidade ela é total no médium hoje em dia. Existem alguns colegas, não da nossa casa, mas existem alguns colegas que ainda justificam, né, os seus atos dizendo que são inconscientes, mas tudo aquilo que a entidade sugere e fala, usando do psiquismo do médium, o médium, se ele tiver o mínimo de educação, absorve um pouco para ele também. Se Sim. for para ser semi-consciente, a gente vai andar para trás no desenvolvimento da Umbanda. Como a gente está buscando um caminho adiante, eu pego emprestado uma palavra de Emmanuel que diz que o futuro da mediunidade é simplesmente telepática. Praticamente não haverão mais incorporações. Né? O médium vibra positivamente. Eu acho que o Mato Silva já fazia dessa forma, junto com o Pai Guiné. O Pai Guiné estava vibrando lá em cima do Congar e o Mato Silva estava lá fora dando consulta. Ou seja, estava tão expansivo a mediunidade de ambos que não precisavam mais ter um acoplamento das duas consciências. Como esse é o nosso futuro, cada vez mais me torna mais responsável ter conhecimento sobre aquilo que é o quem vibra sobre mim e, fundamentalmente, sobre aquilo que eu vou dizer adiante sobre as minhas palavras de orientação. Perfeito. Odile, em cima disso ainda, essas palavras e o que sai da boca do médium, vocês têm aí uma base doutrinária, tem alguns autores que vocês seguem aí de referência, por exemplo, Mate Silva, mais algum? Como é que é isso aí para dar uma base sólida para que esse médium vá construindo a relação com suas entidades a partir disso? Perfeito. Antes, eu quero aproveitar, eu tenho um amigo meu que acabou de ficar online aqui agora, o Souza Júnior, e esse é colega meu de muito tempo, assim, sinto uma saudade imensa dele. A gente tem histórias aí nos grupos de desobsessão para poder contar. Trabalhamos com a FIM, e é quase um padrinho meu dentro da escola de Kardec. Bom, então, Zé, seja bem-vindo, espero que você possa acompanhar a nossa live aqui. Bom, você está falando sobre autores, né? Bom, não tem como, na minha opinião, nós deixarmos de lado aquilo que é a base de Kardec. Sim. Então nós aprendemos muito, não só com Kardec enquanto autor e homem nas suas opiniões, mas aquilo que é a Pleiade, né, a vertente dos espíritos, que confiaram em Kardec para poder nos deixar essas obras. Esse é um ponto. Quando a gente sai de Kardec, mas ainda trafegando dentro do espiritismo, puxa, Vitor, eu poderia assim, praticamente ficar a noite toda falando. Como eu particularmente gosto daqueles assuntos que tratam da ciência do espírito, então a gente tem Herculano Pires, a gente tem o Filomeno de Moraes, a gente tem o próprio Divaldo, né, que não são literaturas de praxe dentro da nossa escola, mas eu procuro pincelar opiniões dentro de toda a gramatura desse pessoal e ali tecer um nível de comentário ou uma linha de estudo baseado especificamente num ponto. Aí alguém pode dizer assim, Dílio, mas você está contextualizando uma parte só do estudo. Sim, porque dentro de vamos imaginar assim, né, um livro vai estar contendo lá 200 páginas aproximadamente. Ele é desenvolvido em capítulos. Pode ter um ou outro capítulo que mais especificamente eu consigo hoje colocar dentro da escola da Umbanda. Os demais capítulos eu preciso respeitar dentro da escola de Kardec. Como eu trafeguei, e até hoje eu posso dizer que trafego entre as duas casas, não vejo conflito. Mas quando eu encontro colegas que vibram mais em Kardec ou colegas que vibram mais em Umbanda, eu consigo falar para ambos da lei como um todo. Quando depois a gente chega dentro da escola de Umbanda, lógico, a gente bebe muito da cultura do Pai Mata, né? Os livros de Mato Silva, e a gente tem, assim, uma devoção, cara, muito grande
pelo conhecimento que esse autor nos trouxe, que esse médium nos trouxe, que é o professor Rivas Neto. Ele não é unanimidade, tem muita gente que não gosta dele, Sim. mas só o trabalho que ele fez na protossíntese cósmica já é assim, fundamental para ele ter um espaço reservado na biblioteca de todo e qualquer templo que se diz por direito. Sim. Depois disso, teve alguns autores, né, alguns outros irmãos, assim, até que tem bastante livro, mas, por exemplo, o Alexandre Comino, o pai Rubens Saraceni, enfim, vai me faltar nomes agora, Vitor, mas especificamente, assim, se fosse para a gente resumir, nós temos a base de Kardec, com toda a literatura voltada à ciência do espírito, deixando de lado a religião, correto? Porque se você me vê um dia palestrando, você fala, pô, o cara falou sobre tudo, mas não falou de Jesus. Que espírito é esse? Porque eu preciso debruçar sobre uma ciência do espírito, correto? Eu pelo menos defendo dessa forma. Sim. E quando a gente chega na escola de Umbanda, aquela que desvenda a magia, tornando clara a parte perversa, mas não deixando de falar da parte que é sagrada. Porque a gente vai nos apoiar no sagrado, justamente para que nós não nos apeguemos, não perdemos na parte da perversão dessa magia. Sim. Então, todos os autores que conseguem nos colaborar no sentido dessa cultura, a gente tem ali dentro da nossa biblioteca. Agora, Vitor, assim, deve ser com você, deve ser com os outros companheiros que estão nos ouvindo aqui agora, tem muito aquilo que o alto nos traz, né? Assim, tem muita informação, por exemplo, que não está nos livros. E o porquê que não está nos livros? Porque ela vem fragmentada, né? Ela vem de acordo com o que as cabeças estão prontas para poder receber. Não que a minha esteja amplamente pronta, muito pelo contrário. Mas aquilo que serve para a minha casa, para a doutrina, para o acompanhamento dessa Umbanda universalista que eu defendo, a espiritualidade vem trazendo na medida com que eu consigo absorver e falar adiante. Então, assim, pode ser que amanhã depois eu vá tecer rascunhos nesse sentido. Não quero me tornar escritor, muito pelo contrário. Mas, assim, haverão coisas que dificilmente estará nos livros. A não ser que outras cabeças mais ávidas, a sua, assim, por exemplo, se abra fundamentalmente para que a espiritualidade encontre o mecanismo para pegar todo esse conhecimento novo que está vindo do alto e então deixa em matéria impressa para que todo mundo possa ter conhecimento no futuro. Eu ainda acho que você podia escrever livro dele. Cara, eu tenho uma tentativa no passado, né? Um amigo espiritual me teceu algumas coisas, mas assim, toda vez que eu vou revisar aquilo que eu escrevi, já está adiante. Ou seja, se eu tivesse feito um livro lá atrás, hoje ele já seria ultrapassado por conta da própria dinâmica da mediunidade. Sim, sim. Então a gente, quem sabe no futuro, né? Eu participei de um trabalho aí com nosso amigo aí, o Jefferson Viscardi, que faz as entrevistas com os espíritos, e um pouco tempo depois, ele lançou, mais ou menos um ano depois, os vídeos. E na época em questão, eu mantenho contato com ele até hoje, tem uns 3 anos, eu falei, ô Jefferson, se fosse para gravar hoje, muito provavelmente, o que você perguntou, os guias responderiam de uma maneira totalmente nova e diferente, por conta da mediunidade, né? A mediunidade vai avançando, o espírito também vai evoluindo, porque nós estamos todos em processo de construção e vão chegando informações novas. Vitor, eu costumo dizer, assim, aliás, há muito tempo, época ainda de comunidade de Orkut, para você ter uma ideia. Eu fiz um texto dizendo que Kardec poderia ser revisado. Eu quase apanhei, cara, assim, os kardecistas fundamentalistas ali falaram, pô, que absurdo. Eu falei, não, mas quando ele recebeu as informações, e aquele homem francês de 1840 não é mais o mesmo homem dos anos 2000, é outra contextualização. Os anseios do povo, né? Por exemplo, quando Kardec escreveu aqueles livros, não tinha nem a psicologia lançada como ciência, vamos dizer assim. Não. Então hoje, nós poderíamos rever? Poderia, por que não? Mas não reescrever os livros dele, muito pelo contrário. O que você está dizendo a respeito de informação que a espiritualidade traz, vou narrar um fato. Não sei se tem algum colega de casa ouvindo aqui agora, mas é assim, ó. Teve uma sexta-feira que nós tivemos uma gira de Umbanda,
e ficou ali para o final 3, 4 colegas dentro da casa, né? Já estava tarde, assim, devia ser mais ou menos 11h30, meia-noite, uma coisa assim. E o seu Tranca-Rua chamou esses 4, 5 lá pro fundo da tronqueira e começou a falar para eles sobre o universo, cara. Então, assim, da meia-noite a quase 2, 3 horas da manhã, eles disseram assim que aquilo que eles ouviram da boca de Exu era impossível encontrar em livro. Mas Exu não disse nada para eles saírem dali também pregando. Mas Sim. justamente levou informação ao ponto de falar assim, olha, tudo que vocês têm não é nada dentro do universo infinito. Porém, como vocês têm uma ansiedade por conhecimento, o pouco que eu posso trazer para vocês é a isso. E eu tenho certeza que, assim, até hoje, esses colegas devem ter, assim, uma presença positiva por essa experiência. Eu, particularmente, estava incorporado no o pouco do resquício que sobrou na minha cabeça, eu tento lembrar. Mas, assim, eu tenho certeza que deve ter sido uma aula, cara, que no momento futuro vai ser transcrito da melhor maneira possível, não para também reescrever isso que é uma onda quântica, muito pelo contrário, mas para poder tentar traçar diretrizes dentro da escola de Umbanda daquilo que condições quânticas dentro da proposta do magnetismo de cura, ou do magnetismo na incorporação, ou do magnetismo dos fluidos, ou das transições do imaterial, né, daquilo que percorre no etéreo. Sem Exu, nós não vamos conseguir levar isso adiante. Porque Sim. talvez é um indivíduo, né, é a entidade que consegue trafegar por todos os mundos e manipular todos os elementos. Então, se aqueles que estão acima de Exu autorizar, quem sabe dentro dos próximos 10 anos a gente não começa a ter literatura nesse sentido. Sim, sim. Aproveita e fala um pouquinho mais sobre essa questão aí de Exu para nós, Gili. Suas experiências, os aprendizados que o Tranca-Ruas passa aí para vocês. Eu, particularmente, tenho uma relação muito especial, né, com o Exu. Eu questiono muito o Exu, né? Eu pergunto, por que você está me falando? Por que eu tenho que fazer? E eu conheço outros colegas de Umbanda que já falam, pô, você tá louco, cara? Você vai ficar questionando Exu? Eu falo, preciso questionar. Eu questiono. Porque isso, entendeu? Se nós aceitarmos de tudo de bate-pronta, amanhã depois eu estou aceitando que um vai me dando instrução. Então, eu sou muito até chato, cara, assim. Mas talvez por essa condição pessoal minha, tornou assim um tanto mais estreita essa relação. Bom, é uma relação de respeito, lógico. Eu sou amplamente assim, não só devoto, como devo tudo que eu sei, não só ao seu Tranca, né? Mas há várias outras entidades que vibram na mesma direção, que confiam em mim depositar uma parcela de conhecimento, sabendo que eu vou tentar depois fazer esforços para levar esse conhecimento adiante, porque se for para ficar só comigo, não resolve. Eu prefiro nem querer esse tipo de coisa. Se o conhecimento ficar só para mim, não resolve, né? Ele precisa ser divulgado. Agora, sim, aquilo que ele traz para a gente, o Vitor, ele é muito, vamos dizer assim, severo em trafegar as informações dele dentro de um aspecto da lei, que é a balança kármica. Né? Então, por exemplo, há de tomar um certo cuidado. Olha, eu vim pedir justiça. Pô, pera lá, calma aí, vamos entender melhor o sentido de justiça. Boa. Eu acho que a minha vida está de ponta cabeça. Vamos entender melhor porque a sua vida está de ponta cabeça. Então, muita gente que vem procurando uma Umbanda de resolução imediata, de uma magia... de barganha, talvez? Perfeito, de barganha, acaba encontrando ali uma entidade que absorve, né, que vai tratar todos como filho. Aqueles que são mais rebeldes precisam ser tratados com um pouco de diferença, vamos dizer assim, mas que na medida do possível vai instruir o indivíduo a, quando levantar do toco lá depois da consulta, ficar 2, 3, 4 dias refletindo sobre aquilo que foi o que a entidade falou. Se esse indivíduo absorver aquela lição e perceber que é aquilo que ele está precisando, ele volta com mais ênfase ainda para falar assim, olha, eu quero continuar aquela aula que eu tive anteriormente. Poucos são os que voltam com revolta, viu, Vitor? Então, assim, eu acredito que essa relação, né, o preposto dessa energia que recebe o nome de Tranca-Rua das Almas, que vibra aqui dentro da nossa casa, que vibra aqui dentro do nosso terreiro, tem também um compromisso
de linha para levar essa Umbanda universalista. Aí vamos deixar de fora o nome Umbanda e vamos pegar só a parte do universalismo, né? Sim, a escola de cosmovisão e a escola de universalismo é justamente pregar que o indivíduo possa olhar para dentro de si e o teu espaço dentro da natureza, entendendo de onde ele veio, o propósito fundamental, né, o sentido da vida propriamente dita dele aqui, e que ele, quanto mais servir, mais vai servir para servir os outros. Perfeito. E não só ser assim um self-service, né? Não, vou servir só a mim mesmo dentro da escola de Umbanda. Muitos dos que vieram aqui tentando trafegar nesse caminho não durou um mês, Vitor. Agora, aqueles que conseguem, assim, não só se debruçar, mas deitar de corpo e alma dentro dessa escola, passam a ser úteis, servos, daquilo que é a figura de Jesus trabalhando, né? Eu costumo dizer assim, que em Kardec nós temos Jesus pregando, na Umbanda nós temos Jesus trabalhando. Não nos colocando na mesma disposição, muito pelo contrário, a gente precisa reconhecer a nossa pequenez ainda. Mas sempre que for chegar na nossa casa, alguém que precisa do nosso auxílio, da Cambone, a pessoa que serve a senha, aquela colega que já frequenta a casa e já tem uma certa familiaridade, a pessoa do médium, a pessoa da médium, aquele que está em desenvolvimento, aquele que fica só na vibração, todos nós somos ferramentas auxiliares para dar àquele indivíduo que chegou ali um pouco de lenitivo para a alma dele. Tá? Então, assim, essa minha relação com a entidade me fez ver isso. Eu gostaria até, eu fico até um pouco assim, muitas vezes chateado, porque eu acredito que aí pode ser que parte disso a culpa seja minha, que eu não consigo fazer com que todos vejam da mesma forma a tua relação com as suas entidades, independente de quem seja o teu guia espiritual. Não precisa necessariamente ser um Exu. O guia espiritual pode ser um médico, pode ser um caboclo, pode ser um preto velho, pode carregar o estereótipo que for. Mas se é o teu guia espiritual, junta com ele ali, procura ver o que ele te traz de cultura. E não necessariamente como se ele fosse um amuleto da sorte que você pode evocar no toco de uma vela ali, numa gira de terreiro, para falar assim, não, se você está comigo, então você tem que me servir, porque eu te sirvo quando você precisar também. Esse tipo de relação nunca deu certo aqui. Eu sempre passei longe dessa relação. É uma relação que eu sempre prego para os outros. Ó, quem estiver buscando esse caminho aqui dentro da nossa casa, não vai encontrar. Vai quebrar a cara. Mas a gente respeita fundamentalmente também o livre-arbítrio de cada um. Aqueles que procuram temar nessa vertente, boa sorte. Para mim não deu certo. E eu procuro muito explicar os meus exemplos, né, tudo que deu errado na minha vida, principalmente na seara do mediunismo, para não permitir com que os irmãos possam errar também. Não que vão aprender pisando nos mesmos passos, né, seguindo o meu mesmo caminho. Mas que, assim, não é diferente comigo, acredito que isso deva acontecer com você também. Se você tiver um médium que tem o dobro da tua idade, que já trafegou por várias escolas, que já tem uma mão calejada de segurar no cajado, você pode aprender com ele observando. Principalmente, não só a tipificação do exemplo, mas parte da conduta dele dentro da casa espírita. Outra coisa que eu costumo dizer, Vitor, e agora até te peço desculpas se possa soar um pouco arrogante, mas assim, como filho, cometi meus erros, né? Cometo meus erros, como pai, cometo meus erros, como irmão, cometo meus erros, como companheiro, cometo meus erros. Mas quando você veste o branco, é para que você possa passar além todos esses erros que você cometeu. E procurar dar em troca, no sentido de caridade, um pouco de equilíbrio dentro dessa balança de justiça, em virtude desses erros que você cometeu anteriormente. Porque nós erramos. Não tem ninguém aqui nesse planeta que está livre de cometer erros. Eu até acho assim, alguns colegas, né, que já estão há muito mais tempo na Umbanda, que se colocam numa posição de infalíveis. Não, se está no planeta Terra, todo mundo está falindo, todo mundo ainda tem uma paga. Eu disse num texto anteriormente, acho que até coloquei no meu grupo e coloquei no site também, que até Jesus teve suas provas e expiações, mesmo ele sendo o espírito daquela estimada grandeza. Como que nós, cara, que estamos tentando seguir, pode dizer assim, não, mas eu já não erro mais porque a Umbanda me deu um teto seguro. Não, muito pelo contrário. Eu ainda estou construindo meu teto, então sou passível de cometer erros. Para evitar com que eu cometa tanto assim esses erros, então eu preciso ter uma afinidade um pouco mais com a minha entidade ali, prestar atenção naquilo que ele vive, no que ele me diz,
e tentar sim. seguir a risca. Sabendo que a entidade vai me respeitar e se eu cometer um erro depois, eu vou pedir as desculpas. Perfeito. E aí? Ô, Mas Diller, é tá isso. faltando aqui Oi. uns 4 minutinhos só para o Instagram nos derrubar. Você tá com tempo aí Sim. pra gente continuar? Tô sim, vamos lá. Ou, Mas a gente pode se beleza. encontrar outras vezes também, viu, Vitor? Tá bom, A tá gente, bom. a Eu gente se quero encontra outras sim. vezes para fazer um bate-papo. Ok. Daqui umas 2 semanas, talvez, a gente se encontra de novo. Então, Pode ser. pessoal, se todo mundo concordar aí, a gente vai dando continuidade aí, noite aí afora. Temos ainda muita coisa para falar. Acabou que nessa primeira 1 hora, vou dizer assim, já considerando que ficaremos possivelmente mais uma, acabou que a gente entrou só agora no tema mesmo, universalismo, né? Perfeito. Por sinal, como é a sua visão aí no SEF de universalismo? Vocês se consideram universalistas por conta da quantidade de linhas diferentes de trabalho? Por que seria especificamente? Por conta de uma visão que agrega mais outras visões? Por que especificamente esse sobrenome universalismo? Bom, o universalismo, ou o pensamento universalista, ele nem começa na Umbanda, né? Não dá para dizer assim, bom, quem detém o direito de uso dessa palavra é a vertente A, B ou C, ou é o grupo espiritualista A, B ou C. Bom, na primeira vez, eu não entendia, Vitor, de fato, como praticar uma Umbanda pensante, né? Como praticar uma Umbanda de reflexão, como entender o Umbandão dentro da minha própria pessoa. E eu ainda brigava muito com uma Umbanda de execução, porque muitos dos Pode dizer. indivíduos que nos procuram... Oi? Só um minutinho aqui, apareceu na minha tela que vai acabar com 16 segundos. Eu já vou fechar Sim, então, pessoal, e você também, essa live, e já vamos começar imediatamente uma outra, ok? Faltando aqui perfeito. 6 segundinhos, então já vou Até dar daqui a abaixo pouco. aqui, gente.